vocês com a professora Lília Schwartz. A Lília tem uma trajetória acadêmica bastante importante e relevante, né? Uma das grandes mulheres acadêmicas do nosso país. Lília é professora da USP, né? E também de Princeton, nos Estados Unidos. Uma carreira acadêmica aí que passa pela USP, também pela Unicamp, sempre dentro da área das ciências humanas, né? A gente que é das ciências humanas percebe que tem alguns acadêmicos que constroem uma característica plural, digamos assim, né? Que não ficam afundados na história, ou afundados na sociologia, ou afundados na filosofia. Vão bebendo de diversas águas e conseguem se tornar aí profissionais formados a partir de uma visão um pouco mais plural. Esse é o caso da Lília, né? Que tem aí vivido bastante nos últimos anos nas fontes da história, da antropologia e das ciências sociais. Então, a gente vai falar com a Lília hoje, né? É uma grande e pessoal amiga, uma grande referência para mim. Já contei isso para os meus alunos, né? Foi a responsável por eu ter me tornado historiador, né? Quando eu li O Barbas do Imperador, ainda no ensino médio. E a Lília escreveu um dos títulos que são utilizados por nós aqui no ensino médio, no Colégio Paulo Vieira. Temos 2 títulos para o segundo ano, Nem Preto Nem Branco, né, que está na lista de material. Vocês devem estar com esse livro aí. A gente vai usar agora na quarentena também. E também, com o terceiro ano, né, um livro que não é só dela, né, organizado por ela, mas escrito por várias pessoas, que é o Cidadania, um Projeto em Construção, com ela e com o André Botelho e várias outras contribuições, né? Então, hoje, nesse bate-papo, a gente vai falar com a Lília sobre o livro Nem Preto Nem Branco, né? É uma leitura do segundo ano. Então, o terceiro ano deste ano leu no ano passado, né? E o segundo ano ia começar a ler agora, vai ler aí nesse período de afastamento, o primeiro ano vai ler depois, né? E fica o convite para todo mundo, que é um dos tipos de livro que com certeza ajuda a gente a entender melhor o Brasil, independente das tarefas escolares. Lília, seja muito bem-vinda. Tudo certo aí com você? Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? É isso aí. Lília, vou começar aqui o nosso bate-papo falando sobre o livro, né? Seguinte, o título do livro, né? Nem preto nem branco, muito pelo contrário, né? Então, eu queria que você, se possível, comentasse com a gente da onde que esse título vem, né? Qual é a justificativa desse título e a sua escolha. Então, muito obrigada pela questão. Esse livro é um subproduto de uma coleção que eu coordenei, um dos volumes, que se chama História da Vida Privada no Brasil. Então, eu tenho uma primeira versão desse livro, num capítulo dessa coletânea, e depois lancei como um livrinho pequeno, com mais dados, com mais elementos. Eu gosto muito de títulos, né? Enfim, os meus livros são conhecidos por isso, né? Eu brinco às vezes, se o livro não é bom, o título é bom, né? As Barbas do Imperador, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, né? Quando eu escrevi com Elias Stalin uma história do Brasil, nós chamamos Brasil uma biografia, né? Então eu penso que eu gosto muito dessa área. Mas por que eu nem preto nem branco? Muito pelo contrário, porque no livro eu defendo como no Brasil divulgou-se essa ideia de que esse seria um país da mestiçagem e se divulgou uma ideia um pouco de uma mestiçagem muito benéfica, né? Uma mestiçagem em que só se valorizam as pessoas que se dão bem, que se destacam na política, no futebol, no samba. E nós temos um problema para entender como mestiçagem é mistura, mas mestiçagem é também, sobretudo, separação. Ou seja, não existe a ideia de mistura sem a ideia de separação. E como no Brasil, durante muito tempo, nós convivemos com o mito da democracia racial, que como mito, todo mito, né, ele tem essa capacidade de explorar as contradições que existem no país, sem, no entanto, lidar com elas. Eu considero um mito, como, enfim, tem sido muito trabalhado, porque no Brasil nós vivenciamos uma situação de racismo estrutural, institucional, que não permite que nós pensemos que vivemos numa democracia. Para todos vocês que estão me assistindo, sabem muito bem que os lugares de sociabilidade que vocês frequentam, a própria escola, enfim, os lugares de consumo, são todos
totalmente invadidos por pessoas brancas, com pouco espaço para as populações negras, né? Até existe aqui um paradoxo entre nós, porque nós vamos falar do tema como racismo e somos os dois brancos, eu e Diego. Essa é uma questão que pode aparecer, vocês têm todo o direito de questionar, e eu tenho dito que o racismo foi uma invenção branca. Então, é preciso que os brancos tenham outro tipo de protagonismo. A luta pelos direitos negros foi uma luta totalmente protagonizada pelos negros. Mas é preciso que, no Brasil, os intelectuais brancos assumam o seu lugar no sentido de desmontar as amarras do pensamento colonial e racial. Muito bom, muito bom. Acho que bastante dentro da sua resposta, né, e também para continuar a conversa, você usou um termo aí enquanto respondia, um termo que eu acho que a gente precisa explorar, né, que é a ideia do racismo estrutural. Porque a gente ouve muito, e é muito interessante perceber o quanto isso é complexo, né? Porque às vezes a gente acredita que a reprodução de um pensamento racista virá de uma pessoa absolutamente ignorante, né? No sentido daquela pessoa que não teve acesso à cultura, né? Isso não é real. Muitas vezes, né, pessoas que têm acesso à cultura, graduação, né, uma condição financeira, viajaram o mundo, muitas vezes acabam falando, né, e soltando expressões absolutamente racistas, né, sem perceber e tudo mais. Então, eu acho que é importante para os nossos alunos, e mais do que para eles, para a comunidade de uma forma geral, né? Eu espero que esse vídeo circule para além dos alunos, para as famílias e tudo mais. Não é um tema de vestibular, né? É um tema de sobrevivência. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Lilia, sobre essa mentalidade social que ultimamente tem chamado racismo de mimimi, né, que tem criado várias respostas sobre isso, do tipo, os racistas são os negros são mais racistas que os brancos, né? Esse tipo de comentário que muitas vezes aparece, mas que são um reflexo de uma estrutura social, psicológica, emocional, que a gente chamou aqui academicamente, né, de racismo estrutural. Você podia comentar um pouco mais sobre esse conceito? Então, eu vou primeiro começar definindo esses dois conceitos, não só racismo estrutural, como racismo institucional. No livro eu mostro, e depois eu escrevi mais um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, em que eu incluo novos dados, né, mais recentes ainda, em que eu mostro como se caracteriza esse racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Se vocês forem tomar os dados da saúde, da educação, os dados de vida e morte, os dados do transporte, os dados de moradia, vocês verão como existe uma clara discriminação com relação às populações negras. Muita gente dirá, não, isso é uma questão de pobreza, uma questão das populações de baixa renda. Pode até ser, mas eu explico no livro como raça é um plus, é um elemento a mais, porque os negros são ainda mais discriminados, os dados são ainda mais fortes em relação à população negra do que em relação à população de baixa renda. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E no mundo todo, e agora também no Brasil, vão ficando claros os dados da saúde pública que mostram como, no caso da pandemia, a doença entrou de avião, portanto, com as elites, mas agora as populações mais vulneráveis são as populações das periferias, as populações de baixa renda e, sobretudo, as populações negras, que, por conta de não poderem usar os equipamentos urbanos, trazem doenças que não são endêmicas, porque não são naturais, não tem nada de naturais, mas são criados pela comunidade. Tem mais problemas respiratórios, tem mais problemas de diabetes, tem mais problemas cardíacos. Portanto, é a população mais vulnerável. O que isso mostra, no caso da pandemia e nos casos que eu utilizo no Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário? Isso mostra como o racismo veio do nosso passado, ou seja, não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão, pelo fato de que dos 12 milhões de africanos e africanas que tiveram que sair compulsoriamente do seu continente, 10 milhões chegaram às Américas e ao Caribe e 4,8 ficaram no Brasil. Portanto, o Brasil recebeu metade da população escravizada e também não se passa impunemente pelo fato do Brasil ter escravizados em todo o seu território. Por isso, eu sempre digo que a escravidão virou uma linguagem.
e com grandes consequências. Então, não adianta a gente ficar culpando o passado. O que acontece no nosso presente? Nós estamos reproduzindo e criando o racismo em largas bases. E esse é o racismo estrutural, porque ele está em todos os lugares. Está na saúde, está na educação, está nos índices de trabalho e está, sobretudo, nos dados da violência. Nós estamos, de fato, matando uma geração de jovens negros nas nossas periferias e continuamos a falar de um país harmonioso ou continuamos a usar essa ideia do mimimi que eu vou retomar ainda. Eu gostaria também de falar do que é o racismo institucional. O racismo institucional se expressa nas nossas instituições, ou seja, na falta de oportunidade de emprego, né? Na falta de direitos também, sobretudo para as populações negras. Vejam, por exemplo, um retrato da Câmara em Brasília. Vejam um retrato do nosso governo, né? Totalmente controlado por populações brancas. Não totalmente, porque desde os anos 1970, um vigoroso movimento negro que vinha da tradição das associações negras vigentes durante todo o século XX, tomou a luta para si e passou a exigir mais direitos e também direitos de constar, enfim, direitos na educação, né? Há também uma ideia de um racismo que se chama de racismo de diversão. As pessoas que fazem piadas, as pessoas que usam expressões e que falam, isso não é nada, isso é assim mesmo, isso é papo mimimi. Isso não é papo mimimi, porque toda vez que nós recaímos sobre essas populações, nós sabemos dos traumas que vivem essas populações. Estava estudando agora o caso das mães do Acari, quando sumiram há quase 20 anos 11 meninos negros que até hoje não têm justiça. Até hoje, as mães clamam, são as mães de Acari que clamam por justiça. Portanto, quando alguém disser para vocês, quem cria o racismo são os negros, está mentindo. Porque se existe uma reação por parte da população negra que é absolutamente compreensível, né? E que a gente deve lutar por eles e não ao contrário, é porque essa reação tem a ver com que eles porque não têm os mesmos direitos que nós temos. Eu gostaria de falar, então, ao invés de papo mimimi, do que é a branquitude. A branquitude é uma espécie de ideologia silenciosa no país que faz com que nós não vejamos nada. Ou seja, nós só convivemos com populações brancas, temos, né, quer dizer, poucos professores que não são brancos, de classe média ou classe média alta, temos poucos espaços de convivência desse tipo, e mesmo assim nós falamos que isso é papo mimimi. Olha, não é papo mimimi. Eu penso, Diego, que enquanto nós continuarmos um país tão racista como somos, nós não teremos uma democracia. E acho que sofremos no momento no Brasil por conta de políticos, governantes que não dão atenção às conquistas que tivemos nos últimos 30 anos, dentre elas a constituição de novos agentes sociais, a constituição de um Brasil mais múltiplo, plural, generoso, que é um Brasil que, enfim, tem populações brancas, sim, mas não tem só populações brancas, né? Tem que incluir as populações que construíram esse país, que são as populações indígenas, as mulheres, né? As populações LGBTQ e também as populações negras, enfim, que constituem, como vocês sabem, a maioria nesse país, né? Ou seja, negros e pardos já são 56% do país. Não deveríamos ter esse tipo de pensamento, né, sobre qual população faz ou não parte, né? Por ser população, deveríamos todos estar parte, né? Eu uso um raciocínio com os alunos, quando falo sobre isso, né? Usualmente sempre estou trabalhando com eles ao final do segundo reinado, né? A dificuldade de entender como é que se cria uma sociedade que deveria ser republicana, mas que não foi, né? E aí, acho que a gente pode caminhar para a próxima pergunta, fazendo essa relação, que eu acho que meus alunos vão se lembrar bastante, né? Que é a importância, né, de a gente, quando digo a gente, digo nós professores, digo nós os brancos de alguma forma, né? A gente começa a incluir na nossa pauta essa observação, né? Então, por exemplo, a escolha das palavras, né? A escolha lexical, digamos assim, né?
A gente sabe, né, que a forma como as pessoas falam, ou as palavras que as pessoas escolhem, de uma forma isso reflete, né, um suporte que é cultural, né? E aí isso acaba sendo um grande ataque de mimimis, né? Quando a gente chama a atenção das pessoas do tipo, não use essa palavra, né? Não se posicione dessa forma, muitas vezes as pessoas usam isso contra, dizendo que é uma bobagem, que é uma frescura, né? Então, sobre essa mentalidade social, imprime nas suas palavras a sua carga do racismo, né? Por exemplo, tem um exemplo que eu dou para eles, né, para os alunos. Eu aposto que lá na Alemanha, né, ou nos países europeus que efetivamente sofreram os horrores do Holocausto, né, não há nenhum restaurante chamado Auschwitz. Em São Paulo, nós temos um restaurante excelente, né, que eu já fui muitas vezes na infância, gosto, nada contra o restaurante especificamente, mas um restaurante que se chama Senzala, né? Então, de que maneira, Lília, você acha que é importante para os nossos alunos, né, não só para vestibular, de novo, mas para a vida social, como é que é a escolha das palavras, ou como é que prestar atenção nos termos, como é que você acha que isso pode ajudar na desconstrução, né, da sociedade racista? Então, eu penso que uma das grandes formas como a branquitude opera é porque ela constrói grandes patamares de invisibilidade, né? Ou seja, grandes patamares em que nós silenciamos sobre a tremenda desigualdade que existe no Brasil. As palavras são um elemento muito poderoso, né? As palavras não têm nada de inocentes, elas anunciam universos de significação muito fortes. Por exemplo, eu acabo de escrever no jornal Nexo, onde eu tenho uma coluna, um artigo em que eu comento a diferença entre a palavra lar e a palavra casa. Né? Ou seja, que casa sempre foi uma construção material, né? Na história, como o Diego sabe, as pessoas moravam na mesma casa porque simplesmente dormiam sobre um mesmo teto. Já a palavra lar foi uma palavra construída no final do século XIX por uma sociabilidade burguesa, no sentido de construir essa ideia do lar como um lugar de afeto, um lugar de convivência. Mas a pergunta que fica é, esse lar é um lugar de afeto para quem? Para que populações? Né? Novamente, como estamos na pandemia, vou dar mais um exemplo. A gente sabe que durante a pandemia, muita gente começou a falar: nós vamos revolucionar as relações de gênero, vamos revolucionar as relações de raça, porque agora todos vamos conviver igualmente. Nós já temos dados da pandemia que mostram que, ao contrário, as mulheres profissionalizadas estão cedendo muito mais o seu espaço do que os homens profissionalizados. Nada contra o Diego. Enfim. E que nós também sabemos que o lar, ao invés de ser um lugar de acolhimento, tem virado também um lugar de muita violência. Violência de gênero, violência de raça e violência de geração contra as populações infantis. Então, vamos tomar cuidado com as palavras que nós usamos. Na história, e eu conto isso no livro Nem Preto Nem Branco, o termo boçal foi criado para se referir aos africanos e africanas de primeira geração que chegavam sem saber falar a língua. Ora, vocês devem ser muito jovens e não devem lembrar dessa gíria. Mas quando a gente dizia para uma pessoa, você é um boçal, você estava dizendo o quê? De uma forma muito violenta, você estava dizendo que essa pessoa era uma ignorante, uma estúpida. Olha, vejam como as palavras ressoam no nosso presente. Pensem na instituição, e eu trato no livro, chamado elevador de serviço. O que a gente não diz quando a gente diz que a pessoa deve ir pelo elevador de serviço? Nós sabemos muito bem que essa divisão elevador de serviço e elevador social é uma distinção construída socialmente. Por quê? Porque todos os brasileiros sabem que muitas vezes os pequenos poderes que se alocam na figura dos porteiros de edifício dividem, a população negra vai para o elevador de serviço e a população branca para o elevador social. Se eu não tiver convencido vocês, basta vocês olharem as placas que existem ao lado de todos os elevadores sociais. Ora, eu sou antropóloga também de formação e seguindo Lévi-Strauss, famoso antropólogo e etnólogo Claude Lévi-Strauss,
eu chamo a atenção para a ideia que ninguém cria uma regra quando não existe o desejo de burlá-la. Né? O Diego não vai fazer uma regra aqui. Olha, pessoal, ninguém vai assistir esse filme mostrando pelado, sem roupa, porque, pelo menos que eu saiba, não existe esse desejo Não, nesse momento. acho que não. Acho que não. Então, pensem comigo, se existe uma regra colocada do lado de todos os elevadores, é porque existe um desejo que nós não falamos, mas que ele existe, de não obedecer essa regra. E, portanto, de não permitir que populações negras frequentem o mesmo elevador que eu frequento. Ora, o que é isso? Isso é papo mimimi? Né? Ora, ou que gigantismo de significações, preconceitos e discriminações esse tipo de regra nos traz. Né? Portanto, as palavras não são inocentes, assim como as regras também não são inocentes. Né? Antes de passar para a próxima pergunta, quero também dividir com você um raciocínio que eu também faço com os alunos. Né? É importante que eles se lembrem que existe uma grande diferença, né? A gente que entende um pouco do funcionamento da história, a gente sabe explicar por que isso acontece, mas eu digo isso para os alunos, né? Que uma coisa é você determinar na letra da lei que todos são iguais, né? Muito diferente disso é a incorporação da sociedade, né? É o serviço que essa igualdade se aplique, né? Então, esse exemplo que você deu é um grande exemplo disso, né? Constitucionalmente falando, em tese, somos todos iguais, brancos e negros, homens e mulheres, trans e cis, né? Todos os tipos de pessoas, digamos assim. No entanto, estamos longe de construir essa igualdade à medida que eu preciso ainda dizer no elevador, né? As pessoas ali não podem ser impedidas de entrar, né? E acho que é importante a gente lembrar que vários provérbios na história, acho que estão no livro, né, mostram como os brasileiros muitas vezes lidam mal com a lei, né, lidam mal com o Estado. Ou seja, muitas vezes nós podemos ter um corpo de leis absolutamente avançado, e por quê? Porque os brasileiros não se sentem compungidos a obedecer às leis. Ou melhor, é como diz o velho provérbio da época colonial, né? Para os inimigos, a lei, para os amigos, nada. Enfim, nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise política no Brasil, justamente porque estamos contaminando as esferas públicas e privadas de poder. Isso é sempre um problema, e para o termômetro da democracia, essa contaminação entre o que é do público e o que é do privado é sempre muito ruim, tanto na esfera do governo como na esfera particular de cada um de nós. Né? É isso aí. Muito bom. Afinal de contas, se eu não percebo que vivemos em várias bolhas, né, eu vou achar que o que tem na minha bolha é todo mundo. Né? E aí eu fico achando que eu estou fazendo sempre para todo mundo, todo o Brasil. Enfim. Vamos continuar aqui, Lília, só para a gente não tomar mais o seu tempo. O professor Adriano é o nosso professor de Sociologia do ensino médio. E o professor Adriano, então, diz... Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano, professor de Sociologia e Filosofia do ensino médio no Colégio Coque Vila Yara. E a pergunta que eu quero deixar aqui é sobre o trabalho da academia em relação à representatividade do estudante negro, né? Eu tive pensando, questão de cotas, uma situação importante. Por outro lado, dentro da academia, este aluno, nós, negros, não vamos encontrar muita bibliografia de cientistas negros, nós não vamos observar pelo campus da universidade muitos professores negros, não é? E este silêncio sobre a cultura negra que a universidade acaba, de alguma maneira, manifestando, é resultado de quê? Uma falta de conhecimento ou uma situação mesmo que tem acontecido de racismo epistêmico? Qual que é? Como a gente pode, de alguma maneira, observar isso? Bom, eu concordo totalmente com a pergunta do professor Adriano. Eu mesma, durante anos, dei um curso na USP, que continua a dar, agora modificado, 2 cursos que agora me chamam a atenção, para a gente ver como essa questão da branquitude impacta todos nós, a mim, né? É preciso que todos nós façamos essa crítica. E eu, durante anos, dei um curso chamado História do Pensamento Brasileiro, 1870-1930, e que eu depois percebi que não existiam autores negros que
que faziam parte do curso, e mais ainda, que não existiam mulheres também. Porque, professora Adriana, eu penso que nós temos que, enfim, a sociedade é composta por vários marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, sexo, região, religião, geração, e esses marcadores funcionam de maneira ainda mais perversa quando eles são interseccionados. Então, se nós interseccionarmos raça com gênero, nós veremos as consequências terríveis para o nosso país da exclusão social. Existem autores fundamentais, tanto na nossa história, autores negros, que nós precisamos estudar, como Luiz Gama, Lima Barreto, Guerreiro Ramos, Cruz e Souza, até autores contemporâneos que eu tenho estudado e tenho dialogado muito junto com eles, como Silvio Almeida, a Djamila, a Sueli Carneiro, enfim, são muitos autores, o Hélio Menezes, muitos autores importantes e que, na verdade, não se trata de adotá-los ou de usá-los no curso apenas e tão somente por uma questão, vou criticar que agora eu tenho um autor negro. O que eu venho aprendendo, inclusive com a política de cotas, que eu sou ampla defensora, é que, primeiro, é preciso aplicar esse tipo de política. Porque o Brasil discriminou a população negra, e a população indígena e as mulheres durante tanto tempo, mas eu também acredito, Diego e professora Adriana, que a política de cotas nos abriu os olhos para o quê? Que quanto mais nós formos, mais nós seremos. Ou seja, que a diversidade só nos fará melhores. Ou seja, que nós aprendermos com os autores de procedências, origens, sexualidades e gêneros diversos, só nos fará melhores. Porque, enfim, eu aprendo e leio argumentos totalmente distintos. Estou aqui do meu lado com o livro do Silvio Almeida, que eu acho que é um autor negro sensacional e que escreve justamente um livro chamado Racismo Estrutural, e que, enfim, com ele eu vou aprendendo não só a minha perspectiva, mas a perspectiva de outros lados. Eu sou antropóloga de formação, além de historiadora, e a base da antropologia é a noção de alteridade. A noção de alteridade vem muito do Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês da época da Revolução Francesa, e que ele diz que a alteridade não é só entrar em contato com o outro. A alteridade quer dizer que o contato com o outro e com as verdades do outro, os traumas do outro, me faz tão bem e me é tão constitutivo que eu saio alterada desse contato. Então, não é só tomar contato com o outro, mas de que maneira essa relação com mundos que são muito diversos do meu me fazem uma pessoa melhor, né? Porque me fazem uma pessoa que pode dialogar com o outro. Então, eu concordo totalmente com o professor Adriano. Acho que, se você me permite, Diego, só para completar, não só na história do nosso pensamento social, mas na nossa historiografia, de uma forma geral, é muito impressionante que nós construímos uma historiografia de personagens brancos e de uma história marcada, uma história europeia. De novo, eu vou repetir, o Brasil foi formado também por europeus, então não penso que é preciso retirar essa parte, ao contrário, é preciso incluir outras histórias plurais, outros heróis negros, heroínas mulheres, ou não, pessoas do lugar, enfim, do nosso ambiente comum. Eu trabalho no MASP também, como curadora adjunta para histórias, e é impressionante como a nossa história da arte também é feita apenas por homens, e homens brancos e de origem europeia. Ora, o que nós estamos perdendo a não olhar para as nossas outras histórias? Por que a gente chama com muita facilidade a nossa arte de arte e a arte do outro de artesanato? Que hierarquias de poder quando nós usamos esses termos? Nós chamamos um grupo chamado Guerrilla Girls, para estudar o acervo do MASP, e vimos que, dentre as obras expostas, só 6% das obras eram feitas por mulheres. No entanto, quase 80%, 80% das telas com nus eram de mulheres. Então, o que nós estamos dizendo quando nós não incluímos essas outras
né? Esses outros nós que somos nós, né? É preciso que a gente faça uma revolução na nossa concepção, na nossa forma de estudar e na nossa forma de ensinar também, não é, professor Jorge? Desculpa que eu te interrompi. É isso, de maneira nenhuma, Lília. Eu acho que, para que se a gente está falando aqui, né, no racismo estrutural e institucional, a gente precisa primeiro reconhecer, né, e reconhecer essas bases dentro das nossas instituições, né. Então, se dentro dos nossos cursos, das nossas aulas, das nossas escolas ou das nossas universidades, a gente continua não trazendo esse assunto em pauta, a gente, no mínimo, né, vai contribuir para a proliferação de uma ideia de branquitude, né, como disse você. O Adriano, ele tem trazido bastante contribuições para nós, né? Eu pedi para o Adriano gravar essa pergunta para a Lília, por um motivo óbvio, né? Como disse a Lília no início, somos aqui duas pessoas conversando sobre racismo, duas pessoas brancas, né? Então, eu aprendi nos últimos anos, isso é uma coisa bem recente, digamos assim, né? Que eu aprendi com a Djamila Ribeiro, né? Essa ideia do lugar de fala, né? Então, isso precisa ser respeitado, né? Como disse a Lília, a alteridade com o diferente, né? Então, o outro também me altera. A gente não pode falar aqui sobre racismo só entre dois brancos aqui, né? Então, a gente precisa ter a presença de negros na conversa sempre. Por isso que eu convidei o professor Adriano, né, que apareceu aí para vocês, e também por isso eu convidei a professora Elisete, que é professora de Filosofia do Ensino Fundamental 2, que também é negra, e como estava dizendo a Lília, não por acaso, numa escola grande que nós temos, de mais de 1.000 alunos, que nós temos mais de 50 professores, a gente tem 2 professores negros, né? A escola não tem uma política racista, nós não somos racistas no COP, né? Mas isso é um reflexo de um racismo estrutural. A gente não deixa de contratar professores negros, mas, né, como existe um limite imposto pela sociedade, poucos professores negros chegam a boas universidades, né, têm boas formações e, portanto, conseguem trabalhar em boas escolas. Diz aí a Elisete. Até que ponto sua análise nos permite fazer um recorte e perceber uma epistemologia reflexiva presente no feminismo negro que, ao longo da história, adquiriu o status de sujeito não homogeneizado, que luta contra a opressão de raça e pela demarcação de sua identidade, buscando-se como negra, diversa numa pluralidade de existência? Bom, eu tenho um filme que eu gosto muito do Werner Herzog, né, que chama-se Enigma de Caspar Hauser, e que justamente trata da ideia da discriminação, né, da discriminação com outro setor, que são os famosos doentes mentais, como vocês quiserem chamar, alienados, ou seja, como nós tratamos esses nossos grandes outros. Mas o filme começa com uma frase que eu sempre lembro, que há um adágio do Albinoni no fundo, quem sabe você possa colocar, e um campo de feno que oscila ao vento, e há uma frase escrita, o que são esses, quase isso a frase, o que são esses terríveis sons ao nosso redor? São sons do silêncio, né? Nós estávamos falando agora de silêncio, como a nossa história silenciou sobre uma série de outras histórias, para dar lugar ao quê? Uma história eminentemente branca. O feminismo negro teve um papel no feminismo, de uma maneira geral, revolucionário. Porque quando se estuda a história do feminismo e as várias ondas dessa história do feminismo, o que não se falava durante muito tempo, até finais do século XX, era que essa reflexão sobre o feminismo era, sobretudo, uma reflexão sobre o feminismo branco. Eu acabei de falar, né, aqui sobre a diferença entre casa e lar, né? Ou seja, que nós, ao falarmos de lar, estamos falando do quê e estamos escondendo o quê? Né? Do que é que não falamos quando falamos de lar? Falamos de outras famílias cujo lugar de sociabilidade só pode ser a rua, porque, não sei se vocês sabem, mas mais de 30% das casas brasileiras são vividas em um cômodo só, que tem, no mínimo, aonde vivem, no mínimo, 6 pessoas. Portanto, que noção de lar e acolhimento é essa que nós estamos falando? De novo, estamos falando de um conceito europeu, branco e das classes médias e altas. O que fez o feminismo negro? Ele mostrou como o feminismo foi uma conquista, né? É impressionante que a palavra feminicídio só entrou no vocabulário brasileiro em 2015
e como eu e o professor Diego estávamos conversando, as palavras são muito significativas, então o fato de não termos uma palavra que explique a violência contra as mulheres é muito significativo num país que é campeão de violência contra as mulheres, mas o que é que o feminismo não falava? Da especificidade das mulheres negras, enfim, que interseccionam 2 marcadores sociais da diferença, como 2 ou 3, né? Raça, sexo e gênero, região também, muitas vezes, né? Porque estamos falando muitas vezes de populações que viveram e vivem nas periferias das nossas cidades e que agora estão conquistando novos direitos. Então, professora Elisete achou sua questão fundamental. É preciso destacar a especificidade do feminismo negro e também é preciso destacar a importância do feminismo negro, que, ao contrário, eu vou brincar aqui com o professor Diego, que falou dar um lugar de fala. Ninguém dá um lugar de fala, né? Esse lugar é conquistado, né? Porque senão nós vamos continuar com uma discussão muito paternalizada, né? Ou seja, eu vou lhe conceder esse lugar. Não, exatamente. É um lugar, é só uma brincadeira mesmo. Esse é um lugar de luta, né? E um lugar conquistado arduamente por essas mulheres, né? Eu sempre me refiro não só a Djamila, que tem um trabalho fundamental, mas a Sueli Carneiro, que teve uma função muito importante no G10 e tem uma função muito importante nessa discussão. E é muito bonito como ela, nos Estados Unidos, Angela Davis e Toni Morrison, foram as primeiras a também chamar a atenção para a importância de um feminismo radical branco, né? No sentido de que ele fale não só da realidade branca, mas que também reflita sobre outras realidades nesse universo que é o feminismo. Dito isso, as mulheres negras também tiveram um papel muito importante de questionar os movimentos sociais, como mesmo nos movimentos sociais de ponta, ainda existia muito machismo e muita misoginia. Ou seja, como o machismo e a misoginia são tão fortes na nossa sociedade, que eles entram nos lugares mais progressistas, mais avançados. Então, esse é um discurso, é um lugar de fala e uma teoria fundamental, né? Eu gosto muito de uma escritora chamada Bell Hooks, escritora negra norte-americana, que eu recomendo muito a leitura de vocês, enfim, que tem destacado justamente esse lugar de alteridade, esse lugar revolucionário das mulheres negras. Eu acho que é isso, né? Adorei a brincadeira que você fez comigo, né? E aproveito, inclusive, para falar isso com os alunos e com quem nos assiste, que é exatamente esse o ponto, né? Da mesma forma que nós temos um racismo estrutural, nós temos também um machismo estrutural, né? Entre várias outras estruturas de preconceito. Então, a nossa batalha tem que ser essa, né? A desconstrução do nosso próprio raciocínio. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente diz, não, eu preciso dar um lugar de fala aos professores negros, com certeza também está aqui carregada a minha memória branca, né? De achar que eu, como grande senhor branco, posso dar o espaço para quem é menor do que né? É óbvio que não fiz isso, que não é isso que eu penso, mas isso reflete, eu acho que traz um bom tempero aqui para a nossa conversa, né? Lilia, vamos para a última pergunta, tá? Te agradeço desde já tudo que a gente conversou. A gente está falando diretamente aqui com um público que é jovem, que é adolescente e que é candidato ao vestibular, né? Eu tive na semana passada, os alunos já assistiram, inclusive, um bate-papo como esse com o professor Renato Freire. O Renato, ele foi o diretor da FUVEST entre 2016 e 2019 e ele atualmente é integrante da comissão de pró-reitoria da graduação da USP, né? E o Renato tem uma visão bastante progressista, né? Foi muito legal a conversa com ele também. Ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, quando eu falei para ele sobre as cotas, né? Quando a gente conversou sobre as cotas, o incômodo que existe no aluno de escola particular, né? Que acha que a cota faz mal para ele, que a cota tira vaga, enfim, né? E ele disse assim para mim, né? Como resposta, mas quem disse para esses alunos que o lugar era deles e que a vaga era deles? Então, a gente só tira o que é seu, né? Então, dito tudo isso, e para esse público que nos escuta, que é vestibulando, né? Eu sempre digo isso para eles, né? Como você também disse várias vezes na sua fala. Entender o racismo, ou entender a história do Brasil, né? Entender as origens das palavras usadas pela história, as escolhas dos heróis,
a não escolha de algumas pessoas, né? Porque a história é um movimento de quem lembra, mas é também um movimento de quem esquece, né? Enfim, de que maneira você acha que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, ou o tipo de reflexão dos nossos alunos sobre o racismo, sobre o machismo, sobre a construção de uma sociedade mais justa, de que maneira você enxerga que isso também pode ajudar o próprio vestibular, né? É claro que isso ajuda muito mais para a criação de um mundo mais igualitário, né? E aí o vestibular só faz parte desse mundo. Mas de que maneira você acredita que o entendimento sobre a realidade, digamos assim, né? A composição da história e da sociedade, de que maneira que entender a sociedade de forma real pode ajudar o aluno a enfrentar o vestibular com cabeça erguida, né? Bom, eu penso que os cientistas humanos, né, têm sido muito questionados nesses últimos momentos, né? Houve uma pressão muito grande para a diminuição das bolsas para as ciências sociais e humanas de uma forma geral. Houve uma pressão muito grande pela diminuição das bolsas de PIBIC ou cancelamento das bolsas de PIBIC, que são as bolsas de graduação distribuídas nas universidades públicas, né? Isso mostra um movimento na contramão com tantos ganhos que nós vínhamos fazendo nesses 30 anos que tivemos de democracia. Eu me refiro ao momento da Constituição de 1888, até pouco tempo, enfim, que o Brasil, eu sempre digo isso, isso é muito importante para todos nós, democracia, na minha opinião, é o melhor dos regimes, porque justamente é o regime que traz a ideia da incompletude para o seu interior, ou seja, não existe, desde os gregos, uma ideia de democracia completa. Isso vale para o pessoal que está lendo o livro sobre cidadania, por exemplo. Desde os gregos já diziam que a democracia nunca é completa, porque os direitos têm que ser sempre conquistados. Então, se o Brasil viveu durante 30 anos uma democracia plena, claro que não é uma democracia completa, porque nós estamos a todos os dias conquistando os nossos novos direitos. Vocês aí que vão fazer o vestibular têm a obrigação, as gerações mais novas, por continuar essa luta por um Brasil mais cidadão, mais inclusivo, mais plural e mais generoso. Então, o que vocês podem sair ganhando com essa nossa discussão? Bom, que eu saiba, a discussão do racismo já apareceu em vários vestibulares brasileiros, então é uma questão prática aí. O tema pode aparecer novamente, né? Então, essa é uma questão prática, material, enfim, que vai interessar muito de vocês. Mas eu penso que existe uma questão mais de fundo, uma questão mais filosófica, porque nós vivemos num país que é campeão de desigualdade. Uma pesquisa realizada internacionalmente mostra que o Brasil, dentre os países democráticos, está em primeiro lugar no item desigualdade social, junto com o Catar. Desigualdade, acho que vocês sabem, é a medição que se faz entre as camadas mais ricas da sociedade e as camadas mais pobres. O que se mede é esse gap social entre os mais ricos e os mais pobres. Pois bem, o Brasil é dos países mais desiguais do mundo. E o que nós esperamos, o que eu espero de vocês que estão se formando num colégio importante, bom como o COC, um colégio de elite, eu me refiro não só de elite econômica, mas de elite intelectual também. Eu espero que vocês construam um Brasil mais cidadão. Eu espero que vocês construam um Brasil mais republicano e que vocês entrem na universidade lutando, né, para que vocês vão ser produtores provavelmente de teorias, né, produtores de conhecimento, e que vocês ajudem, a geração de vocês ajude a produzir um conhecimento também mais plural, né? Que imaginem o que significa para as populações negras do nosso país lerem os manuais e não se encontrarem, e não encontrarem o seu passado, né, dentro de um livro de leitura básica numa escola. O que significa para as populações indígenas só lerem os livros básicos e só se encontrarem como populações que desapareceram ou vão desaparecer.
O que significa para as populações LGBTQ+, não estarem incluídas nas leituras fundamentais que nós fazemos. Então, eu penso que essa é uma tarefa para a geração de vocês, né? Eu não estou tentando sair dessa história. Eu estou produzindo, como o Diego sabe, mas eu acho que vocês têm aí a obrigação de construir um Brasil mais justo, menos desigual e menos violento, né? Nós, algum dia, vamos sair dessa pandemia, mas o que a pandemia faz conosco? Eu disse isso e vou repetir. A pandemia escancara a nossa desigualdade, que muitas vezes permanece tão invisível, né? E acho que vocês, Diego, nós, a professora Adriana, a professora Elisete, a gente tem a obrigação de fazer dessa pandemia, dessa crise, um propósito, né? Como é que nós vamos querer sair, né, dessa verdadeira crise sanitária, dessa verdadeira crise humana, né? Quem sabe nós vamos sair mais vulneráveis, quem sabe nós vamos perceber o que significa um pequeno micro-organismo invisível parar o mundo inteiro, parar grandes potências, né? E, enfim, o que é que a gente tira dessa lição, né? O que a gente tira, né, desse momento em que nós ficamos, não todos, né, mas ficamos isolados e em casa. Quem sabe a gente encontra um propósito, não é? Eu tenho dito para os alunos, Lília, sempre vou repetir isso, principalmente para os alunos concluintes do ensino médio, né? A gente precisa reconhecer o privilégio que temos, né, de estar, como você disse, numa escola de ponta, numa escola de elite, numa escola que oferece verdadeiras condições acadêmicas e sociais para que esses alunos sejam a futura elite intelectual do Brasil, né? De alguma forma, são os nossos alunos que vão entrar nas universidades públicas ou nas melhores particulares que nós temos, e eles precisam, né, entrar nesse universo, no ambiente universitário, com esse compromisso, né? Um compromisso de quem sabe que teve privilégios e que, portanto, precisa transformar, né? A educação é uma excelente forma de transformação de pessoas e, como a gente sabe, os indivíduos conseguem transformar os ambientes, né? Quem sabe, num país mais utópico, eles vão conviver nessas universidades com uma população mais plural também, que conseguem entrar por seus méritos, todos são méritos, e conseguem entrar por cotas, que também são méritos, né? Ou seja, como quem disse que a universidade seria só para um grupo, não é, né? A universidade tem que ser pública e plural. Não é e não pode ser, né? Lília, muito obrigado, como sempre, vou usar a sua própria expressão, né? Você me alterou aqui no nosso contato, tá? É sempre um prazer falar com você. Eu acredito que vai trazer um monte de coisas boas para os nossos alunos, para os alunos que não leram ainda, né? O Nem Preto Nem Branco. O Adriano, o professor Adriano, que é o professor que selecionou o título, vai encaminhar isso a partir de agora, né? Então essa conversa fica para nós aqui como uma espécie de gostinho, de degustação, né, do que o livro traz. A Lília aprofunda muitas outras questões no livro dela, né? E para todos os alunos do COC Filiara, do primeiro ao terceiro médio, ou os alunos de outras escolas que nos assistirem, né, que fique para todo mundo no final dessa conversa essa necessidade ou esse desafio, né? De que a gente precisa entender melhor o chão que a gente pisa, né? E tudo que está escondido embaixo dele, porque só assim a gente consegue construir para cima da terra um lugar melhor, certo, Lília? Certo, e que quanto mais é mais, né? É isso aí. Quanto mais quisermos, mais teremos, né? É isso aí. Senhores, muito obrigado. Lília, obrigado. Bom período de férias e quarentena para vocês. E como disse a Lília, vamos aproveitar essa quarentena para criar uma transformação, que seja primeiro nos nossos ambientes, no nosso lar, e depois, quem sabe, no tecido. Beijo para vocês.